Fala pessoal, então aqui é o professor Tony e hoje nós vamos retomar nossos vídeos sobre corrente elétrica, parte 2 agora, né? Então vamos retomar falando de tipos de corrente elétrica. Então, nós temos dois tipos de corrente, tá? A corrente contínua, que é aquele tipo onde você tem apenas um sentido de movimento, né? Então, os teus elétrons ou os teus íons, né, vão assumir sempre um sentido e não vão mudar, né? Então, a gente chama isso de contínuo, porque justamente você tem apenas um sentido, né, de movimento. E a alternada é quando você muda esse sentido, né? Então, de tempos em tempos, né, periodicamente, você tem um sentido de corrente e depois você tem outro sentido de corrente, tá? Onde a gente encontra, por exemplo, a corrente contínua? Em pilhas, baterias, corrente alternada. Corrente alternada é a que a gente encontra, por exemplo, no recebimento da sua casa, né? A sua casa ela recebe corrente do tipo alternada, né? A transmissão de corrente que vem lá da distribuidora, né, de alta tensão até os centros urbanos, tudo isso aí vem, no tipo alternado, tá? Então, na corrente alternada, a quantidade de vezes que muda o sentido é chamado de frequência, tá? E a unidade de frequência é dado em hertz. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a frequência de distribuição é de 60 Hz. O que quer dizer isso, professor, 60 Hz? Quer dizer que a cada segundo, né, a quantidade de vezes que muda o sentido é 60. Então, 60 vezes por segundo, né, aqui no Brasil, o sentido da corrente é alterado. Tá? Em outros locais, né, por exemplo, acho que nos Estados Unidos é 50 Hz, em alguns países aqui da América do Sul também é 50 Hz, tá? Então, depende muito de país, tá? O Brasil e mais alguns outros utilizam 60 Hz, tá? Que 60 vezes por segundo é alternado esse sentido da corrente. Então vamos passar para análise gráfica, tá? Que é a parte onde eu passei alguns exercícios para vocês. Então, pessoal, é comum, né, vocês encontrarem gráficos desse tipo aqui, ó, né? Gráficos de corrente, né, intensidade por tempo, tá? Então você tem aqui neste eixo intensidade de corrente elétrica, né, que pode assumir de diferentes valores, e você tem o eixo dos tempos, tá? E quando você calcula a área que forma, né, sob esta linha aqui, você acaba encontrando a quantidade de carga, tá? Então essa é a ideia, tá? Geralmente quando fornecem para vocês um gráfico de intensidade de corrente por tempo, muito provavelmente estão querendo que vocês calculem a quantidade de carga, tá? Quantas cargas atravessam o fio, quantas cargas atravessam o motor e assim por diante, né? Porque muitas vezes você pode ter diferentes intensidades para a corrente elétrica, tá? Então seria muito difícil você calcular a carga, a quantidade de carga se não fosse por meio gráfico, tá? Então isso aqui é uma alternativa que é utilizado para a gente. Bom, então, a área sob a curva representa numericamente a quantidade de cargas elétricas, né, o Q, que atravessam o condutor no intervalo de tempo. Então, se você calcula a área aqui, na verdade você está calculando o Q, aquele Q lá, né, que é a quantidade de carga, tá? Então, vamos só fazer um exemplo, né? Então, digamos que eu tenha este gráfico aqui, né? Então, eu tenho a intensidade da corrente elétrica aqui, ó. Perceba que conforme o tempo passa, né, a intensidade da corrente ela vai mudando. Então, de 0 a 4 segundos, né, quando é 0 segundo, eu não tenho corrente nenhuma, está no zero aqui. Ó. Conforme o tempo vai passando, a intensidade da corrente vai aumentando, até que, quando eu chego em 4 segundos, a minha intensidade chegou em 12 amperes. Depois dos 4 segundos, ou até os 8 segundos, né, não mudou mais, ficou em 12. Então perceba, né, que do 0 ao 4, minha corrente foi aumentando de intensidade até que ela chegou nos 12 e depois não mudou mais. Aí ele quer saber, né, qual a quantidade de cargas que atravessam o condutor, né, sabendo que o condutor é alimentado, né, por essa quantidade de corrente elétrica. Né? Então você tem aqui uma corrente elétrica que muda com o tempo e depois, né, estabelece e fica constante.
Então, qual a quantidade de cargas que atravessam o condutor no intervalo de 0 a 4 segundos e depois de 0 a 8? Então, ele quer saber nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 4 e depois de 0 a 8. Então, o que eu tenho que analisar? A primeira coisa, eu tenho que analisar que gráficos que tem aqui, né? Quais são as figuras geométricas, que estão envolvidas. Então, do 0 ao 4, né, o que eu tenho aqui? Ó? Se eu for analisar, esta figura geométrica é um triângulo. Né? Se eu fosse analisar, por exemplo, do 4 ao 8, eu teria um retângulo. Então, eu teria que calcular a área de um retângulo. Né? Então, se eu fosse analisar do 0 até o 8, aí eu teria outra figura geométrica, né, que seria esta figura aqui. Ó. Então, na verdade, quando ele pede para você calcular, você tem que analisar qual é a figura geométrica que está aparecendo aqui e calcular a área dela. É simplesmente isso, tá? Então, vamos lá. De 0 a 4 segundos, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo, né? Então, aqui eu tenho que calcular a área deste triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é a base, que vale 4, né? Esse aqui tem o tamanho 4. E a altura do triângulo, que vale 12. A altura, 12. Então, base vezes a altura dividido por 2. A base é 4, a altura é 12, tudo isso dividido por 2. 4 vezes 12 dá 48. 48 dividido por 2, 24. Então, de 0 a 4 segundos, vai passar, né, 24 coulombs. E aqui eu já acabei, não preciso fazer mais nada. Agora, de 0 a 8 segundos, eu tenho esta figura aqui, ó. Perceba que já não é mais um triângulo. Ah, professor, mas como eu já tinha calculado essa área aqui, eu poderia só calcular a área, né, do retângulo aqui, não precisava? Pode, tá? Se você já sabe quanto é que vale isso aqui, você pode calcular só a área que falta. Se você não tivesse calculado nada, você poderia simplesmente calcular a área desta figura aqui, que é um trapézio, tá? Então, para quem não conhece, esse cara aqui é um trapézio. Ele pode até ter outra perninha aqui, né? Mas isso aqui é um trapézio, tá? Então, ó, de 0 a 8 segundos temos um trapézio. Então, você vai lá e calcula a área. Calculando a área, você vai achar a quantidade de carga. Então, quantidade de carga de um trapézio, né, que é igual à área do trapézio, vai ser base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Ah, professor, complicou agora que eu não sei o que é base maior, base menor. Calma que vamos resolver aqui, ó. Base menor. Base menor é... Qual é o tamanho menor aqui, ó? Esta aqui é a base menor. A base menor, então, né, vai do 4 ao 8. Se vai do 4 ao 8, qual é o tamanho dela? 4. Isso, o tamanho dela é 4. Então, a base menor vale 4. Base maior, esta base aqui, ó. A base maior vai de 0 a 8. Se vai de 0 a 8, qual é o tamanho dela? 8. Muito bom, 8. Então, a base menor vale 4, a base maior vale 8 e a altura vale quanto? A altura, né, vai daqui, ó, de 0 a 12. Então, a altura é esse. Quanto que vale aqui, ó? Essa altura que vem aqui, ó, 12. Então, base menor 4, base maior 8 e altura 12. Fechou. Então, agora eu já coloco aqui, ó. Base menor 4 mais 8, vezes a altura, que é 12. Tudo isso dividido por 2. Então, se você faz 4 mais 8, dá 12. 12 vezes 12, 144. 144 dividido por 2 dá 72 coulomb. E assim você finaliza o problema, tá? Então, a ideia é o seguinte, sempre que você tiver um gráfico desses, né, provavelmente vão querer que você calcule a quantidade de carga, e para encontrar a quantidade de carga, você deve calcular a área sob o gráfico, tá? E aí vai depender da figura geométrica que estiver ali, tá bom? Efeitos da corrente elétrica, a última parte do nosso vídeo. Então, pessoal, quando uma corrente elétrica é estabelecida, ela pode apresentar diferentes efeitos. Por exemplo, se eu tenho um fio elétrico, né, vocês já devem ter percebido na casa de vocês que quando você coloca alguma coisa na tomada, isso esquenta, né? Então, um dos efeitos que a corrente elétrica faz é esquentar. Então, é efeito térmico. Inclusive, alguns equipamentos, né, utilizam esse efeito como o efeito principal. Você usa uma torradeira, um chuveiro, uma chapinha, né, tudo que for
com o objetivo de esquentar, né? Esse é um dos efeitos da corrente elétrica. Então, esse é chamado efeito Joule. Então, aqui, né, um exemplo de efeito Joule é, você tem aqui naquelas famosas, né, e antigas lâmpadas de tungstênio, aí você tem um filamento de tungstênio, e esse filamento de tungstênio é percorrido por uma corrente elétrica, ele vai esquentando, 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 ele esquenta tanto, mais tanto, que ele incandesce, ou seja, ele emite luz, né? E aí nós partimos para o segundo efeito da corrente elétrica, que é justamente o luminoso, né? Então a corrente elétrica ela pode ter como efeito a luz, tá? Então essas lâmpadas, né, elas sintetizam muito bem esses dois efeitos, né? O térmico, que é chamado de Joule, e o luminoso, tá? Que pode produzir luz. Mas a corrente elétrica ela também pode produzir outros fenômenos, né, outros efeitos. Por exemplo, você sabia que quando você tem um fio percorrido por uma corrente elétrica, você tem de certa forma, uma bússola? Desculpa, um ímã? É, isso aí. Então você tem um ímã, né? A corrente elétrica, ela produz ao redor de si um campo magnético. Então, quando você tem um fio e sob esse fio, né, circula uma corrente elétrica, ao redor do fio é produzido um campo magnético e este campo magnético é capaz de interferir em bússolas, né? Bússola é um equipamento estritamente magnético, então ele vai perceber fenômenos de ordem magnética. Então, se você colocar uma bússola perto de um fio com corrente elétrica, você vai perceber que a setinha da bússola ela vai ser afetada, né, pela corrente elétrica deste fio aqui, tá bom? Então, efeito magnético. Efeito químico, né? Então, quando você passa uma corrente elétrica, né, isso aqui a gente já tinha discutido antes, né, de certa forma. Lembra lá quando a gente tinha solução de NaCl e aí a corrente elétrica dissociava aquelas moléculas, né? Então, pois é, a corrente elétrica ela pode, né, ter efeitos químicos, ela pode dissociar moléculas, né? Então, você pode ter a eletrólise da água, né? Por exemplo, você pode dissociar a molécula d'água ao passar a corrente elétrica também, né? Então, essas questões. E o efeito fisiológico, quando você toma um choque, né? Então, a corrente elétrica ela pode dar alterações fisiológicas, né? Arritmia, pode dar fibrilação do coração, né? Ela pode dar contração muscular, pode dar queimaduras pelo efeito Joule. Então, quando a corrente elétrica passa por um organismo vivo, ela produz efeitos fisiológicos, tá? Ela produz modificações, né? Contrações musculares, fibrilação do coração e por aí vai, tá? Então, são esses efeitos que a corrente elétrica pode ter, tá bom? Então, pessoal, era isso, tá? Creio que eu me estendi um pouco demais, mas é para justamente vocês terem um material a mais para estar estudando e para ajudá-los, né? Caso for necessário. Então, até a próxima.